Fala galera, então, sou João Pedro Flores, tenho 25 anos. Eu comecei jogando tênis aos 6 anos e dos 6 aos 13 eu não queria nem saber de pádel, na verdade. Eu só acompanhava a minha família porque eles eram viciados, estavam o dia inteiro na quadra de pádel, só que até esse momento a minha atenção estava voltada ao tênis. E até o momento que eu comecei a acompanhar muito mais o esporte, os torneios. Eu acompanhava muito o Stefano jogando na época. Ele já jogava profissional, então foi uma coisa que sempre, querendo ou não mesmo, eu estar no tênis, me dava vontade de estar ali na quadra, de chegar ao nível dele. E a minha família sempre foi do esporte. A minha tia-avó, que é a tia Vera, todo mundo conhece ela, ela tem um pádel em Alegrete, que é a cidade onde eu nasci. Então, nas viagens que a gente ia para Alegrete, para visitar a família, a gente sempre acabava dentro do complexo, né, dentro do pádel. E numa dessas vezes, aos 13 anos, eu fiz uma primeira aulinha. E a partir dessa aulinha eu já não larguei mais a raquete. Foi cada vez mais horas dentro da quadra de pádel e menos horas dentro da quadra de tênis. E a partir daí que eu comecei a levar mais a sério, a treinar, a competir. Isso tudo foi quando eu voltei para Santa Cruz, que era a cidade onde eu morava na época com a minha mãe. Então, chegando em Santa Cruz, eu já procurei o primeiro professor para seguir as aulas que eu tinha começado em Alegrete. E nesse momento foi que o bichinho do pádel me picou e desde lá eu me dediquei a ser atleta. Depois, posteriormente, eu comecei a tentar passar tudo o que eu aprendi para as outras pessoas. Claro que no início foi muito mais uma questão de unir o útil ao agradável, né? Era uma maneira que eu já tinha de fazer meio uma mesadinha e seguir dentro da quadra. Basicamente foi esse o meu início como atleta e o primeiro passo assim para professor. Era bem na época da baixa. Na verdade, eu acho que o pior já tinha passado, então ele estava ainda baixo, mas começando a querer se reerguer de certa forma, assim. Mas uma período de baixo total. A única parte boa que eu me lembro é que, por exemplo, existia uma gurizada muito boa, existia um nível e uma quantidade de guris que a minha foi a última leva, digamos assim. Das gurizadas, então ainda tive sorte de conseguir pegar a época do Campagnolo, do Bergamini. Existia vários outros guris também que hoje não jogam mais, mas na época jogavam super bem. Então isso eu acho que era o gás que nos motivava a seguir treinando para buscar ser um profissional na área, tanto como a parte profissional de atleta, como também de treinador. Então essa foi uma parte muito boa, que hoje, graças a Deus, está se renovando de novo. Existe uma gurizada, uma promessa muito boa, com uma quantidade muito grande. Só que respondendo a pergunta, lá naquela época a dificuldade era justamente isso. Como o pádel ainda não era tão moderno, então a gente fazia mais por amor, né? De ir viajar para longe para os torneios, não tinha ainda uma renda muito boa. Mas era tudo por amor, assim. Existia certas pessoas jogando, mas nem um pouco comparado a hoje. Digo de praticantes por hobby, né? Agora, criançada existia bastante na época. Hoje, depois dessa época, passou ali uns 5, 6 anos quase sem ninguém. Agora, graças a Deus, está voltando a criançada. Mas, em termos de praticantes, foi um boom enorme. Esse período de baixa durou um tempo, não sei dizer exato quantos anos, mas jogando baixo uns 5, 6 anos aí. E o cenário no Brasil mudou. Eu já falei da tia Vera, que seguiu fazendo um trabalho com uma base muito bom, até hoje ela é referência nessa área. Mas eu queria ressaltar também a questão do Juliano Bergamini, que com o clube Padel Pro, ele elevou o nível de clube, de esporte aqui no Brasil. Ele foi o primeiro clube referência, por exemplo, que bateu de frente com os clubes na Europa, que o pádel a gente sabe que na Europa ele é outro esporte, é o segundo esporte mais praticado. Lá é onde estão todos os profissionais que competem.
e também existe uma gama de treinadores que tem um know-how gigantesco lá. Então eu acredito que a partir desse momento que o Juliano construiu o Padel Pro, começou a mudar o cenário no Brasil, e eu acredito que esse cenário só, até hoje, acho que faz uns 7 anos já que tem o Padel Pro, 7, 8 anos, então o Padel só está aumentando. E eu acredito que, como o esporte está crescendo, o esporte está se renovando e está se profissionalizando, é preciso ter profissionais que acompanhem esse crescimento do esporte. Então, hoje em dia, o Padel necessita de profissionais e treinadores e jogadores que acompanhem esse nível que está hoje. Antigamente, e ainda hoje em dia, se vê, às vezes, é aquele professor ou aquele atleta que vai lá, pega um carrinho de bola, praticou tênis, para a maioria das vezes quem pratica tênis ou quem jogou Padel antigamente, vai lá e dá uma aula. Só que essa pessoa não tem uma renovação. E o esporte está se renovando. O esporte, ano a ano, ele se renova, ele fica mais moderno, existem outras valências que ele mesmo proporciona. Então, esse profissional precisa estar acompanhando a evolução do esporte. O que antigamente não era tão necessário, porque era uma coisa mais amadora, né? A gente fazia por amor, mas hoje em dia não cabe mais isso. Hoje em dia, o esporte precisa de profissionais de alto nível. Não falo só a questão de professor, mas também de clubes. Cada vez os empresários querem montar um clube mais moderno, que acompanhe toda a renovação que está acontecendo do Padel, tanto no Brasil como no mundo, né? Então ninguém quer ficar para trás. Eu acho que essa é uma diferença muito grande que teve antigamente, e que para o esporte não dar essa baixa de novo, o que eu acredito que hoje em dia não aconteça mais, é necessário os profissionais, tanto professores quanto os empresários que querem montar um clube, acompanhar o esporte. Quando eu comecei a jogar profissional, foi com 17 anos, eu comecei a dar aula. E a minha aula no início era um papelão, assim. Eu ia, não vou mentir, eu ia mais para ter uma mesadinha ali e passava alguns exercícios que eu sabia que eu tinha feito há um tempo atrás, então eu meio que copiava o que aconteceu comigo, mas não tinha muita ideia do que fazer. Claro que a gente meio que vai no instinto, né? Mas eu não tinha nenhum estudo. O meu estudo era o que eu vivi nesse tempo que eu comecei a jogar Padel até eu chegar na profissional. Isso que eu tentava passar. Mas eu acredito que o fator hoje determinante, eu tive bastante sorte de eu ter passado na mão talvez dos melhores treinadores do mundo. Claro que eu não treinei com muita gente, mas eu tenho certeza que aonde eu passei eu tive um aprendizado assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Então eu comecei treinando com Augusto Santos, que era um jogador de primeira na época em Santa Cruz, que ele já me ensinou a bater na bolinha. Eu segui os aprendizados que eu tinha com a tia Vera. Depois eu passei para o André Freitas, o nosso sagui aqui no Brasil, onde ele me levou até a primeira categoria. E depois disso eu comecei a cair nas mãos de craques como o Gervásio Del Bono. Depois passei um período na Argentina treinando com o Seba Mocoroa, que ele é o atual técnico da seleção argentina de pádel. Depois disso eu tive um convite do Lucas Campagnolo, nosso atleta, onde eu passei um período em Porto Alegre treinando com ele, com o Rogerinho, e depois o Rogerinho também é referência no pádel aqui no Brasil. E depois eu me aventurei, passei um ano inteiro na Espanha, onde eu comecei a treinar com o Marcos Pereira, que inclusive está no Brasil hoje em dia, e também no Horácio Álvares Clemente, que eu tenho certeza que essa junção, eu vejo que as minhas aulas hoje é um pouquinho de cada um. Eu consegui sugar o melhor de cada um e criar o meu pensamento a respeito do esporte. Mas é claro que esse meu pensamento tem um pouquinho do Sagui, tem um pouquinho do Gervásio Del Bono, tem um pouquinho do Horácio, e filtrando isso com o que eu acredito, com o que eu aprendi, com o que o esporte me ensinou, eu criei hoje a minha metodologia, né, que é baseada em todos esses anos de treinamento e de vivência do esporte, tanto em treinamentos como em competições, como em situações que o esporte faz tu viver. Tu cria uma ideologia, né? E
Eu acho que eu sou muito grato, eu tive muita sorte de passar na mão desses craques. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de dizer que eu dou uma boa aula, eu sei que a pessoa vai ter uma evolução e me preocupo com isso, só que eu acho que é importante ressaltar, até a respeito do que a gente estava falando antes, de não deixar o esporte morrer, é não se acomodar. Hoje eu não por mais que eu sei que eu consigo dar uma boa aula, que eu consigo fazer o aluno evoluir, eu não posso me acomodar. Isso eu vejo que é uma das coisas que acaba acontecendo no Brasil. Então, como o esporte se renova, o professor tem que se renovar diariamente. Eu acredito que todo mundo que entrar no ramo do pádel vai ter uma demanda bem grande de alunos, de oportunidades, e às vezes pode se tornar uma questão de eu tô bem, eu tô relaxado. Eu não preciso me atualizar, eu não preciso fazer outros cursos, eu não preciso estudar, porque eu já estou satisfeito. E pode ser que sim, mas daqui a pouquinho isso vai atrapalhar. Porque o esporte não vai ser o mesmo, daqui a um ano o esporte vai mudar, os tipos de exercícios vão ser outros, vai ter outras valências que vai ter que trabalhar. Então eu acho que isso é uma coisa que é inevitável. Precisa-se evoluir constantemente. Eu acho também importante falar que todo esse aprendizado, como vocês podem ver, levou um tempo. Não foi do dia para a noite, não foi num final de semana, em uma semana, em um mês, nem um ano. Tudo que eu consegui absorver foi anos de treinamento, anos de ir lá, treina, erra, renova, muda. Então, o aprendizado e tu tentar, principalmente agora falando a questão do professor, tu tentar passar isso para uma outra pessoa, eu acredito que é o dobro. Tu aprender, sugar é uma coisa, agora tu tentar transmitir é totalmente diferente. Eu acredito que uma evolução como atleta é mais rápida com algum mestre te olhando, te cuidando, te orientando, te dando feedbacks, te mostrando o caminho. E eu acho que o treinador é para esse lado também. Eu aprendi sozinho, assim, tive poucos feedbacks, a maioria dos feedbacks era dos alunos, mas não tinha ninguém assim dizendo, porra, tua aula tá boa, tua aula tá ruim, tu tem que melhorar isso, tem que talvez cuidar aí esse ponto. Então eu acredito que o que me ajudaria muito seria a informação, de ter alguém acompanhando, te dando feedback, mostrando. Eu acho que é importante tu saber o caminho, tu saber o que tá fazendo certo, de repente o que tu pode melhorar. Eu acho que isso aceleraria o processo, deixaria mais rápido. E acho que, aproveitando a questão de como está o esporte, eu acredito que a ferramenta que é utilizar, a questão nós estamos num tempo moderno, onde a gente consegue informação fácil, a gente pode buscar, tu bota na internet, tu consegue ver vídeos, consegue ver cursos, consegue ver várias coisas que vão te ajudar. E antigamente não tinha isso. Acho que existia um ou outro curso só e era presencial, tu não tinha acesso à informação na internet. Então acho que hoje tá mais fácil e eu acho que seria esse o caminho para a evolução mais rápida. A minha dica e na verdade o meu comentário que eu queria dar é que para professora, até mesmo atleta que está vendo isso e pretende trabalhar com pádel, eu acho que, cara, aproveitem o momento do esporte. Nós não estamos no período de baixa, não estão passando o que a gente passou antigamente, né? Eu ainda sou novo, mas eu sei o que eu vivi e eu acho que tem que se aproveitar. Hoje o pádel não é um esporte reconhecido, existe futuro como negócio hoje em dia. Antigamente era na paixão, hoje em dia pode ser um negócio. Então é muito estudo, é muito trabalho, é muita informação. Fique perto das pessoas certas, estuda, se renova, o esporte se renova. Eu acho que esse é o caminho, é tu aproveitar um momento que a tendência é só aumentar, mas a parte boa é essa. A parte ruim é que ruim no sentido de que vai ter que ter um trabalho maior, vai ter que ter um estudo maior, uma dedicação maior, porque o esporte tá pedindo profissionais muito qualificados e se tu conseguir acompanhar isso, com certeza você vai ter sucesso. E essa é a minha dica, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Um abraço!